Hebreus capítulo 11, e eu gostaria de partilhar com os irmãos algumas coisas acerca da fé, sobre aquilo que nós vivemos, ou como devemos fazer alguma coisa acerca da fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Até aqui a palavra do Senhor. Mas antes de nós pensarmos e meditarmos acerca da fé, ou o texto em si, eu gostaria de partilhar algo com os irmãos, que é nós pensarmos um pouco sobre o que não é fé. Porque hoje em dia esse conceito acerca da fé, o que é a fé, confunde-se muito com outros conceitos, ou é diluído em outros termos, que parece que o conceito bíblico do que é fé se perde, se dilui, perde a força, perde o poder, de certa maneira. Nos nossos dias, já há muitos anos, a fé tem sido confundida com as superstições, né? Superstições essas que foram criadas principalmente pelos nossos antepassados e veio, né, ser transmitido pelos nossos bisavós, avós, e coisas de várias ordens e tipo e maneiras diferentes. Por exemplo, a sexta-feira 13 não pode fazer isso, se parte um espelho acontece aquilo, se vai atravessar na rua é um gato preto e por aí vai, e se você comer isto com aquilo vai te fazer mal. Então as pessoas vão criando uma espécie de fé nessas superstições, né? Vão acreditando nisso. Irmãos, isso não é fé. Isto eventualmente é acreditar em alguma coisa que foi nos passado e que nós tomamos como verdade. E muitas vezes nós até falamos para outras pessoas e alguém nos pergunta: mas por quê? E nós dizemos: não sei. Mas porque, olha, eu fui ensinado assim, meu avô ensinou meu pai me ensinou a mim, e quando nos assustamos, estamos a ensinar a outros. Mas isso não é fé, irmãos. Não da maneira como a Bíblia apresenta a fé, não é. Isso, quanto muito, é uma crença. Ou o otimismo. Embora seja uma ótima qualidade, essencial na vida de uma pessoa, não podemos confundir a fé com o otimismo. Uma pessoa que é otimista, alguém, não, isso vai dar certo, vamos para frente, não sei o quê. Não, vamos tentar fazer. Não, vamos. Irmão, isso não é fé. Isso é otimismo, uma pessoa otimista. É alguém... É claro que depois, no conceito da fé, da vivência da fé, que vamos falar mais à frente, as duas coisas podem se fundir e aí é uma doença. Mas o otimismo puro e simples, isso não é fé. Eu posso viver uma vida otimista em que eu faço as minhas coisas e até incentivo os outros, mas isso não é fé. Pensamento positivo é algo que está muito em moda, né? Não, pensa positivo, não, você tem que pensar positivo. Mas está tudo assim, meu marido está assim, meu filho está assim, meu trabalho está assim. Não, pense positivo, creia nisso, pense positivo, irmão, isso não é fé. Muitos especialistas têm colocado esse sentimento como a única chave que o ser humano precisa ter e que precisa colocar em prática para conseguir tudo o que quer. Não, se você pensar positivo, até há uma carrada de livros como alcançar coisas em 5 passos. 5 passos para o sucesso, 5 passos... Eu nunca vi 5 passos para casar. Mas já vi lá 5 passos para o sucesso, 5 passos para a felicidade, 5 passos para isso. E se você tiver a força do pensamento positivo, você chega lá. Irmãos, isso nos tira completamente da dependência de Deus. Porque isso significa que eu não dependo de Deus para alcançar as coisas, eu dependo do meu pensamento positivo. Irmãos, então, pensamento positivo também não é fé. Crer em superstições não é fé. Ser otimista, apesar de ser uma boa qualidade, não é fé. E ter pensamento positivo, irmãos, também não é fé. Então, em que nós ficamos? O que é a fé? A palavra fé vem do latim fide e acontece quando uma pessoa adere de forma incondicional a uma hipótese ou ideia, onde ela passa a considerar isso como sendo uma verdade, mesmo sem qualquer tipo de prova ou critério exato. Ela simplesmente crê. Hoje em dia é uma luta constante sobre o equilíbrio entre a fé e a razão, e eu realmente acho que a fé, nós devemos pensar e vivermos
à luz da palavra de Deus, da maneira lógica. Também a fé, ela não tira o raciocínio lógico da nossa vida. Mas eu não posso ficar dependendo de coisas para crer, para ter fé. A fé, foi me anunciado essa verdade que nós cantamos, que Cristo veio exercer o plano de Deus, veio trazer salvação ao ser humano, e eu reconheço diante da exposição da palavra de Deus que eu preciso de Jesus na minha vida, e eu me aproprio disso, e eu passo a ter fé nisto, e eu vivo pela fé. Claro que podemos desdobrar em outras coisas, que o Espírito Santo confirma com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Mas eu não estou à espera, irmãos, de um Deus que tente provar que Ele existe. Eu gosto muito de evangelizar e partilhar a palavra com pessoas. E alguém, há umas semanas, estamos a falar sobre a fé, justamente sobre fé, sobre crer, sobre viver o evangelho, sobre a palavra de Deus. E eu estava em um determinado retiro a pregar, e estava lá um jovem que se dizia ateu. E eu fui levar meu filho para a casa de banho, estava na hora do culto, eu ia quase a pregar, e eu disse assim: meu menino, é tanta hora para você querer a casa de banho, agora você quer a casa de banho. Anda, pai, estou aflito. E eu fui. E quando eu cheguei lá, estava lá esse jovem, eu não sabia que ele era ateu. E depois ali ia conversar, quando começamos a falar na casa de banho, e quando eu vi, já estávamos a partilhar a palavra de Deus, e no fim ele disse-me assim: sabe, pastor, eu sou ateu. E eu, agora eu sei porque meu filho quis vir à casa de banho. Agora eu sei porque ele teve aquela crise de urina de um momento para o outro. Meu querido, até ver como é que Deus é bom. Até fez meu filho querer fazer xixi para eu vir aqui para te encontrar sozinho. Como é que eu saberia que você era ateu? Então vamos conversar nós os dois. E estávamos a falar sobre a existência de Deus, e eu disse a ele: olha, Deus é um Deus tão confiante em si mesmo. Deus é um Deus, é um ser tão resolvido em si mesmo, que Ele não guerreia tentar provar que Ele existe. A Bíblia não tenta provar que Ele existe. A Bíblia parte do princípio que Deus existe, ponto final. E não tenta provar que Ele existe. Antes, pelo contrário, anuncia quem Ele é. Deus também não anda guerreando para provar que Ele existe. Ele simplesmente é Deus. E às vezes nós, como filhos dele, entramos em guerra, ficamos chateados com os incrédulos, ficamos chateados com aqueles que não creem em Jesus, porque falamos de Jesus e eles não acreditam, mas esse é o problema deles, não é nosso. O nosso compromisso é anunciar Jesus e acabou, e o restante o Espírito Santo faz. E nós que vivemos uma fé, e quando alguém chega e diz assim: mas me prova que o seu Deus existe, eu digo sempre: eu não preciso provar nada. E não tenta provar, não sou eu que vou tentar provar isto. Mas se você precisa de alguma prova, meu amigo, olha para o céu, olha para as árvores, olha para esse ecossistema maravilhoso, que você acha que surgiu da explosão. Eu creio que surgiu do cuidado minimalista de um Deus todo-poderoso. E sabe o que aquele jovem me disse no final da conversa? Ele disse assim: eu não percebo, porque o pastor está aqui, e o pastor vive de uma maneira, parece que pode quase tocar nesse Deus, e esses jovens todos, e esses pastores todos que estão aqui, essas pessoas, vocês vivem numa certeza ímpar que Deus existe. E eu disse: e é isso mesmo. É isso mesmo. Sabe o que aconteceu, irmãos, pela graça do Senhor? No último culto, estava a pregar e disse: meu amigo, eu tenho que fazer isso, eu não posso ir embora sem fazer isto. Meu amigo, você quer aceitar Jesus? Ele disse: eu quero. Eu disse: glória a Deus, agora já sei porque eu vim cá parar. Olha, irmão, nós não temos que guerrear para provar a existência de Deus. Nós temos que viver Deus. Temos que ver uma fé em Deus, uma certeza em Deus, que Ele existe, que Ele é poderoso, que Ele é único, que Ele está conosco, que Ele vive em nós, que Ele cuida de nós, e transmitir isso às pessoas. E essa certeza que nós vivemos, essa fé que nós vivemos, irá impactar as outras pessoas, ainda mesmo que elas não admitam. Elas podem não admitir, mas ficou lá a semente. Vão olhar para nós e vão dizer: mas como é que você vive essa fé, essa certeza? Diz: eu sei, porque sei, e acabou. Isto é fé. E o autor aos Hebreus diz que a fé é o firme fundamento daquilo que se espera. O fundamento é aquilo que sustenta todo edifício. A fé é o firme fundamento daquilo que se espera e a prova daquilo que não se vê. Eu não vi ainda, mas pela fé eu sei que irá acontecer. Eu não vi ainda, mas eu sei que pela fé Ele está comigo.
Eu não estou no céu ainda, não o vejo fisicamente, mas pela fé eu sei que um dia eu o verei. Ele não voltou ainda, mas pela fé eu sei que ele virá para buscar a tua igreja. Eu ainda não estou lá, mas eu sei porque sei que a qualquer momento ele irá voltar. Independentemente se eu creio ou se eu não creio, ele irá voltar. E aqueles que creem, né, aqueles que têm fé nele, vão estar nos céus com ele. Irmãos, e quando nós vivemos essa certeza, essa fé, e conseguimos partilhar isso com as pessoas, é a maior prova que Deus existe. E nós, sem tentarmos provar que Ele existe, sem entrarmos em guerras, em vãs discussões, nós provamos que Ele existe. Porque a palavra de Deus diz que nós somos embaixadores de Deus nessa terra. Você viu a responsabilidade que eu e você temos? Nós somos representantes do próprio Deus lá em casa. Nós somos representantes do próprio Deus no nosso trabalho, na universidade, na escola, na igreja, na rua, no trânsito, nos semáforos, né? Se Deus guiasse, dirigisse um carro, será que Ele buzinaria tanto? Nós somos representantes do próprio Deus com as nossas mulheres. E as mulheres com os maridos. Representantes do amor, do cuidado, do perdão, da graça, de tudo. Ai, pastor, mas como é que isso é possível? É possível. É possível. Se você quer aprender mais sobre, agora para os casais, você tem que vir no jantar dia 2, tá bem? Tem que vir no jantar de casais e vai aprender muitas coisinhas boas. A palavra fé se relaciona semanticamente com os verbos crer, acreditar, confiar, apostar. Claro que acreditar, confiar e apostar não tem a mesma força que o termo fé exige, mas muitas vezes nós confundimos fé com o ato de simplesmente acreditar em alguma coisa. Irmãos, mas fé vai além disso. Não é só... Quando nós dizemos que temos fé, normalmente a pessoa diz: ah, mas eu também acredito que Deus existe. E eu normalmente digo: mas eu não estou falando de acreditar, eu estou falando sobre fé. Olha, irmãos, isso é maravilhoso para evangelizar, partilhar a fé com alguém, porque as pessoas dizem: ah, mas é a mesma coisa. Eu digo, claro que não é a mesma coisa, desculpa lá, meu amigo. Você pode acreditar em muitas coisas, e por fato de você acreditar não significa que existam. Ou você já viu alguma bruxa voando numa vassoura? Não, há muita gente que acredita, e nem por isso significa que exista. Agora, ter fé, talvez o mais próximo seja o crer, né? O crer, o confiar. Porque acreditar pura e simplesmente não é fé. A verdadeira fé em Cristo, para nós vivermos essa verdadeira fé em Cristo, nós precisamos saber que é um grande desafio. Às vezes nós pensamos assim: mas eu não tenho a fé, eu não tenho a fé como o pastor Portugal, como o pastor Paulo Branco, como eu queria ter a fé deles. Irmãos, é difícil quantificar a fé. Nós não podemos agora comparar. E deixe-me dizer, abrir aqui um parênteses. Irmãos, a comparação mata. A comparação mata a nossa fé. Nós não temos que viver comparando a nossa fé com a fé dos outros. Ai, como eu queria ter a fé do fulano, mas você sabe quanto de fé que a pessoa tem? Você sabe o quanto de fé que o irmão, que a outra irmã tem? Não sabe. E Deus não quer que nós vivamos a fé do outro, a vida do outro, a experiência do outro. Deus não quer que nós vivamos tudo que o outro está vivendo em Cristo. Deus quer que nós vivamos aquilo que Ele tem para nós. Nós somos uma igreja, amém? Até tem na nossa página, né? Uma igreja, muitas congregações, uma só família. Glória a Deus por isso. Mas se nós somos uma igreja, somos um corpo, então quer dizer que cada um de nós tem uma função diferente. Então, se todos nós temos uma função diferente, precisamos de fé para exercer aquela função. Eu não posso viver, se eu sou uma mão, não posso querer viver como a fé que tem o pé. Porque não vai dar certo. Então, irmãos, não se compare com ninguém. Não pense: como eu queria ter a fé da irmã Rosa. Oh, meu Deus. Irmão, deixa a irmã Rosa o café dela e vai viver a tua. Vai buscar em Deus a tua. Pastor, mas a minha fé anda muito pequenina, anda muito embaixo. Irmão, se o irmão já reconheceu que está embaixo, está pequenina, já é um começo. Você já sabe que está pequenina, então é trabalhar para crescer.
O problema é quando o irmão não sabe nada. Ah, como é que está a tua fé? Não sei. Ah, mas está em alto? Também não sei. Está em baixo? Também não sei. Amém, irmãos? Não estão cá? Glória a Deus. Muitas pessoas dizem ter fé, quando na verdade elas possuem um sentimento de credulidade. Credulidade significa tendência a acreditar em tudo aquilo que se lê ou que se ouve do outrem, ingenuidade, simplicidade. Esse sentimento de credulidade é aquele momento em que as pessoas nos contam alguma coisa e nós acreditamos. Ah, isso é ter fé. Não, não é ter fé. Não é ter fé. Esse sentimento de credulidade em que se ouve coisas e acredita-se em coisas, isso não é ter fé. Ter fé, nós vamos dizer isso mais adiante, que vai além disso. Irmãos, a minha intenção nesta manhã não é pôr uma fasquia muito alta ao ponto que nós possamos olhar para isso e pensar assim, então eu não consigo viver essa fé. Não é isto. Como tudo na vida com Deus, nós percebemos como as coisas são, ou como devem ser, à luz da palavra de Deus, e trabalharmos a nossa vida para chegar lá. Como, por exemplo, alguém que vai aprender uma nova língua, ou vai aprender um instrumento. Né? Por exemplo, olha o Wesley a tocar e diz, olha, é assim que tem que tocar. Mas quem está a aprender, olha para aquilo, olha, é lá que eu tenho que chegar. Eu vou deixar de tocar porque eu não toco igual o irmão? Não. O que está acontecendo aqui eu estou a estabelecer diante de mim um processo que eu tenho que continuar a treinar para tocar igual o outro. E quando a palavra de Deus apresenta os homens, os heróis da fé que estão nesse capítulo, é para que nós possamos avaliar a nossa vida em fé, possamos olhar para eles e dizer, olha, eu não estou com aquela capacidade, mas eu sei que agora eu tenho que trabalhar para chegar lá. Então agora eu tenho que viver uma vida que busque a fé, busque em santidade, para que eu possa alcançar o mesmo testemunho daquelas pessoas. Talvez você possa pensar, eu não tenho uma fé suficiente para agora ir para o meio do Parque da Paz, mandar entregar um barrote enorme de madeira e construir uma arca. Até porque Deus não vai te pedir isto. Mas não é a fé. Está aqui o exemplo para que eu e você possamos ver isto e dizer, eu tenho que estar pronto, eu tenho que viver uma vida em fé, para que, ao ponto que se Deus me peça algo que não pediu a ninguém ainda, eu esteja disposto a fazer, porque eu sei que Deus está comigo e porque eu tenho fé nele. O exemplo de Noé está na Bíblia, não é para nós olharmos para ele e pensarmos, eu não consigo. Não é para isso, irmãos. Todos os heróis da fé que estão aqui até dizem que alguns nem estão os nomes, mas que morreram ao fio da espada, morreram queimados, foram torturados, que o mundo não era digno deles. Não é para olharmos para ele e pensarmos assim, eu não consigo viver essa fé, e partirmos no sentido contrário. Não, é para nós olharmos para ali e pensarmos, eu tenho que trabalhar, eu tenho que treinar, eu tenho que ensaiar, eu tenho que ler, eu tenho que crescer em fé. Amém? Esse sentimento de credulidade tem sido uma porta enorme para falsas doutrinas, falsos profetas, falsos ensinos. Olha, irmãos, hoje em dia há ensino de tudo e quase tudo e mais alguma coisa. É o desmanche disso, é o desmanche daquilo, é a amnésia daquilo, é o esquecimento do outro, e a campanha, só falta a campanha dos 7 dias fazendo pino, e por aí vai. Eu estou sempre dizendo na congregação que é melhor obedecer a Deus do que fazer campanha. É melhor obedecer a Deus do que andar a sacrificar. É melhor obedecer o que o Senhor quer, irmãos, não é que nós andemos feito maluco fazendo votos. O que Deus quer é que nós o obedeçamos. E quando vivemos uma vida de obediência, nós não precisamos andar malucos a fazer votos. Sabe, parece que há pessoas que fazem votos, ou mais popularmente conhecido como promessas, para tentar barganhar com Deus ou convencer Deus de alguma coisa. Irmão, Deus não quer isto. O que Deus quer é que eu e você vivamos em obediência, como conhecedores da palavra de Deus, porque quanto mais nós conhecemos Deus, menos campanha, menos votos, menos promessas nós iremos precisar fazer. Porque nós conhecemos Deus, sabemos como Deus se move, sabemos quase como Deus pensa, como Deus age, ou pelo menos o que Deus espera de nós. Quando os irmãos vão combinar algo com alguém, e irmãos, quando é combinado não sai caro a ninguém.
ninguém se chateia. Está tudo definido de princípio, ninguém se chateia. E você faz um acordo e você já sabe o que a pessoa espera de você. Não é mais fácil? Porque você vai para um trabalho e diz, olha, aqui nós esperamos que o seu desempenho seja assim, 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 assim. Não é mais fácil? É ou não é? É mais fácil. Quando já sabemos para o que vamos. No nosso relacionamento com Deus também é assim. A palavra de Deus já diz o que Ele espera de nós. Então agora eu não tenho que andar a fazer campanha. Não tenho que andar, sabe, com esse sentimento que agora, ó Deus, se o Senhor me abençoar, eu prometo que eu vou ler a Bíblia toda. Opa, deixa lá o prometo e leia a Bíblia toda. Para com isso. Oh, se o Senhor me abençoar, olha, abençoa não é porque você lê a Bíblia toda, é porque Ele é o autor da graça. Pare disso e vá ler a Bíblia. E esse sentimento de credulidade, que se crê em tudo que aparece, porque parece que há modismo nas igrejas agora, em muitas ou pseudo-igrejas, agora é viver assim, agora é fazer assim, agora vamos pôr a piscina aqui e dar 7 mergulhos, porque não sei o que, por aí vai. Olha, irmãos, pelo amor de Deus, eu acredito nisso. Não é. Esse sentimento de credulidade, pura e simples, abre porta para uma série de coisas. Isso não é fé. Em Oséias capítulo 4, versículo 6 diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Olha, irmãos, imagino que é um povo inteiro desviar dos caminhos do Senhor por falta de conhecimento. Eu, graças a Deus, se é uma bandeira que eu posso levantar desta igreja, e não é como pastor que eu falo, é como membro desta igreja, e quando estamos a falar, e as pessoas perguntam muito sobre a nossa igreja, eu digo, meu amigo, lá só não aprende quem não quer. Só não aprende quem não quer. Há culto de estudo bíblico, há curso da tarde, há escola dominical, há discipulado, há uma série de coisas, só não aprende a Bíblia quem não quer. Porque, irmãos, se nos faltar o conhecimento, o diabo nos destruirá, de certeza. Sabe que a ignorância é uma arma que o diabo usa, a nossa ignorância o diabo usa muito contra nós próprios, porque como nós não sabemos o que a Bíblia diz, aparecem essas modinhas e começamos a ter esse sentimento de credulidade e corremos o risco de começar a acreditar nessas coisas. Agora é assim, agora é assada, agora o púlpito tem que ser assim, porque Deus abençoa mais, agora tem que ser de outra maneira. Atenção, eu não estou a atacar coisas nem pessoas. O que eu estou a dizer é, as coisas são porque é uma razão de ser, para tudo na vida. O andar com Deus há uma razão de ser, porque fazemos as coisas há uma razão de ser, porque não fazemos as coisas também há uma razão de ser. Olha, irmão, se há alguma dúvida, pergunte, do que quer que seja bíblico ou não, porque das duas uma, ou eu como pastor vou me aperceber de algo que eu não tinha me apercebido ainda, ou os irmãos ficarão a saber de um ponto de vista que não sabiam. Agora, irmãos, nós, que não nos pode faltar, como filhos de Deus, chama-se conhecimento da palavra. Irmãos, deixa agora abrir meu coração, dói meu coração, quando chega na altura do carnaval, não? E vamos ter a nossa conferência de ensino, e prepara-se, e diz aqui com ensinos extraordinários. Irmãos, e somos uma igreja tão grande e quem devia estar, que somos todos, não estão. Eu fui fazer férias para não sei onde. Irmãos, glória a Deus. Vai fazer férias no tempo frio? Não faz no verão. No feriado de carnaval, vem para cá aprender a palavra. Pastor, mas eu saí. Irmão, quem dá prioridade às coisas somos nós. As coisas têm o valor que nós damos a elas. A conferência de ensino terá o valor que eu der. A escola dominical terá o valor que eu der. O culto de estudo bíblico terá o valor que eu der. O discipulado terá o valor que eu der. Para mim, é claro que em si mesmo tem um valor grandioso, porque está ensinando a palavra de Deus. Agora, para a minha vida, terá o valor que eu der. Sabe quem perde no estudo bíblico? Quem não vem. Quem não está. Irmãos, eu lembro quando eu me converti,
e estava congregado na costa da Caparica. Olha, irmãos, eu trabalhava lá onde Judas perdeu a meia, lá para cima em Canessas, lá para o alto na marcenaria. E eu trabalhava, a gente não fazia a hora do almoço, e saía correr e descia, fazia 25 minutos a pé, a descer um morro, e eu ia tirando pó no caminho. Às vezes chegava no culto, parava ali por horário antes do culto começar, já tinha começado, aí tinha um irmãozinho fazia assim, que ainda tinha pó de madeira aqui na orelha. Irmão, mas eu queria aprender a palavra de Deus. Está um pouco me importando se meu cabelo está um bocadinho grisalho por causa do pó da madeira. Eu quero aprender de Deus. Eu quero aprender a palavra de Deus. Eu quero aprender, eu queria e ainda o desejo é aprender. Sabe por quê, irmãos? Porque se me faltar conhecimento, eu pereço. Se faltar conhecimento bíblico, nós perecemos. E nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Porque quando o diabo tentar nos enganar e dizer, tu não és nada, tu és fraco, tu és isso, tu és aquilo, você vai dizer, eu não sou nada, porque a palavra diz que eu sou filho de Deus, que eu sou amado, que eu sou amada, que eu sou livre nele, que eu tenho liberdade em Cristo Jesus, que nenhuma condenação há para a minha vida, e que o céu me aguarda, e que eu vivo com ele, que ele habita dentro de mim, está tudo escrito. Sai de reto, Satanás. E pronto, acabou. Mas por quê? Porque há conhecimento da palavra. E se o povo não conhece, o povo perece. E agora há tanta coisa por aí, irmãos. Tanta coisa. Que Deus nos ajude a ser luz no meio de tanta coisa. Pastor, então como é que eu faço para obter essa fé? Que é a certeza daquilo que eu espero e não vejo. Em João 8,32, João capítulo 8, versículo 32 diz: conhecereis a verdade. Glória a Deus, sabemos maioritariamente do cor. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E mais da frente diz: e a minha palavra é a verdade. Olha, irmãos, e o que eu vou dizer agora não é queixa, porque nós fazemos por gosto. Eu, como pastor, eu digo que eu posso fazer aquilo que eu gosto de fazer. Muitas vezes, talvez 90% dos aconselhamentos pastorais que nós damos, as pessoas vivem presas porque não conhecem a Bíblia. Vivem em cadeias, vivem, parece que dentro de uma muralha na mente, porque não conhecem a Bíblia. Sabe, conflitos familiares, conflitos conjugais, conflitos com irmãos da igreja, conflitos com tantas coisas. Sabe por quê, irmãos? Porque não conhecem a Bíblia. Não conhecem a palavra de Deus. Porque se eu leio, se eu conhecer a verdade me libertará dos meus medos, dos meus anseios, das minhas preocupações, dos meus conflitos, daquilo que está difícil ou pesado na minha vida. Então eu tenho que ler a Bíblia. Eu tenho que conhecer a Bíblia. Eu tenho que orar a Deus. Eu tenho que viver uma vida de acordo com a palavra de Deus. E isso irá me libertar das minhas cadeias, dos meus temores, da minha ansiedade. Nós temos uma irmã na congregação, e ela um dia pediu para eu contar um testemunho. Olha, irmão, foi incrível. Ela dizia: pastor, eu tenho me curado com a Bíblia. E eu nunca tinha ouvido ninguém dizer isso. Tem se curado com a Bíblia? Como assim, irmã? Aquela irmã, ela tinha quadros, todos os quadros mais alguns no que toca a ansiedade. Aquela irmã, ela tomava 18 comprimidos diariamente. Alguns irmãos até sabem, mas eu que detesto tomar comprimidos, 18 todos os dias, acho que eu ficava maluco. Mas mais da metade daquilo eram comprimidos que estavam relacionados com ansiedade, né, com crises de pânico e uma série de coisas. Uma senhora já com alguma idade. E ela disse assim, um dia o pastor... Quer dizer, uma coisa simples, irmãos. Um dia o pastor leu um versículo no culto que diz: conhecereis a verdade vos libertará, e a minha palavra é a verdade. E eu fui para casa pensar naquilo, e eu comecei a ler a verdade. Comecei a ler a verdade, aquilo foi me acalmando.
E houve um dia que eu me percebi que eu não tomei aquele ansiolítico, aquele outro assim. E eu, à medida que eu fui lendo a Bíblia, fui me apaixonando pela palavra de Deus. E eu, quando não posso vir aos cultos, porque o próprio marido não é crente, não aceita muito que ela vá à igreja, pastor, eu fui ficando tão calma, pastor, hoje eu tomo metade dos comprimidos. Disse, olha, irmã, mas atenção que a irmã tem que ter alta do médico. Calma lá, eu tô lá. Não, pastor, já fui ao médico. Já vai ser com o médico. O médico ficou assim, disse, eu não sei o que te dizer, minha filha. Então faz assim, vamos fazer um teste. Fica lá 3 semanas, se não lhe faltar, volta cá e eu te dou alta. Ele me deu alta, pastor. E eu me curei com a Bíblia. Claro que os outros têm a ver com a tensão alta e coisas de outra ordem, mas todos aqueles estavam relacionados à ansiedade, ela tinha um quadro, ficava muito triste, depressão e etc. por aí. Ela disse, pastor, eu curei-me com a Bíblia, lendo a Bíblia. Cristo diz, conhecereis a verdade vos libertará. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a luz do mundo. E ele diz, e quem me segue não andará mais em trevas. Então, irmãos, quando eu começo a ler a Bíblia, eu começo a conhecer Cristo. Eu começo a conhecer o meu Salvador, eu conheço, ou então eu vou conhecendo mais ainda aquele que eu aceitei um dia que eu levantei minha mão ou não levantei e disse, não, eu quero seguir esse Cristo. Sabe, irmãos, a Bíblia é como andar no alcatrão, é firme, é consistente, é sólido. Agora, quando nós andamos nos achismos, eu acho, eu penso, eu sinto. Irmão, os cintos são para as calças. Eu sinto. Sente o coração bater, bombear o sangue, acabou. Sente amor, sente alegria, tristeza. Agora, eu sinto. Não sinto nada. O que a Bíblia diz sobre isto? Normalmente, quando alguém vem conversar conosco, pastor, ok, irmão, e o que a Bíblia diz sobre isso? Ah, pastor, não sei. Mas, pô, se a irmã soubesse, eu tinha resposta. Irmãos, a intenção não é dizer que os irmãos agora não vão procurar os pastores, não é isto. Eu estou dizendo, irmãos, leia a Bíblia. Pergunte o que a Bíblia diz sobre isso, está lá tudo. Se você andar com Jesus e usar a Bíblia Sagrada para conhecer os seus ensinamentos, então você andará mais em trevas. Você não andará mais em trevas, mas sim em luz. Se andar com Cristo, dar a Bíblia e conhecer a Cristo, lendo a palavra, eu e você andaremos mais em luz. Sabe aquela sensação quando você não sabe, ou como um aparelho, não sabe mexer bem com aquilo, depois parece que faz luz, então, é assim. Aquele aparelho novo, aquele telefone novo, né? Aquele videogame novo, que é consola, né? Na minha altura era videogame, hoje em dia é consola. E por aí vai, e você de repente fez luz, você já está pró naquilo, né? É a mesma coisa, é a Bíblia. Você está uma vida, e agora o que eu faço, o que eu não faço, e assim. Aí você começa a ler a Bíblia, fez luz. E sabe o que acontece com a fé? Vai subindo. A palavra do Senhor diz que a fé vem pelo e ouvir a palavra de Deus. Ah, pastor, eu não tenho fé de vai ao culto. Leia. Ah, pastor, minha fé está embaixo. Ó, irmãos, você abrisse bem o ouvido, Senhor, aumenta a minha fé. Limpa bem o ouvido que o Senhor vai estar dizendo assim, vai ao culto. O Senhor vai estar lá em cima dizendo assim, leia a Bíblia. Porque eu já disse que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quer que a fé tic, 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 tic. Ah, irmão, não é por um arrepio no braço que a fé aumenta. Não é porque... Não. A fé aumenta é por ouvir a palavra de Deus, por aprender quem Deus é, por andar com Ele. E depois que nós vamos vivendo, vamos aprendendo, nós começamos a viver em fé. Aí eu vou viver. Como é que é isso, pastor, viver em fé? É viver dependendo de Deus em fé.
nós temos um grande exemplo na Bíblia, é conhecido como o pai da fé, Abraão. Nós normalmente, quando falamos de Abraão, nós pensamos naquela imagem do velhinho a matar o filho, né? Ai, grande a fé. Ai, é bem. A fé daquele homem, eu não matava nem meu cão, quanto mais meu filho. Irmãos, mas isto é depois de muitos anos andando com Deus. Porque no princípio, Abraão não tinha essa fé toda. Quando ainda era Abraão, ele não tinha essa fé toda. Ele até quando foi para o Egito mentiu que a mulher era a mulher dele, disse que era irmã, com medo de morrer. E Deus já tinha dito para ele, ó, vai meu filho, eu vou ser contigo. Por onde tu andar, eu serei contigo. E aqueles que te amaldiçoarem, eu amaldiçoarei. Os que te abençoarem, eu os abençoarei. Imagina se Deus te dissesse isso hoje. Irmão, Wesley, você é o diabo da vez hoje. Wesley, você vai, meu filho. E quem te abençoar, eu abençoarei, Wesley. E quem te amaldiçoar, eu amaldiçoo também. Não mexe comigo. Hoje em dia, porque alguns leem os versículos fora de contexto, que eu sou cabeça, eu não sou causa, já se acham a última bolacha do pacote? Completamente fora de contexto. Agora imagina a vida do próprio Deus. Olha, eu vou abençoar quem te abençoar e amaldiçoar quem te amaldiçoar. E o homem foi, chegou lá no Egito, mentiu sobre a mulher. Aí o pai da fé. Mas foi o início do processo. Ele estava conhecendo Deus. Ele estava experimentando quem Deus era. Irmãos, eu acho fantástica a Bíblia, porque a Bíblia não esconde os erros das pessoas. Não esconde. Os expõe, não para expor as pessoas pura e simplesmente, mas para mostrar a nós o que Deus pode fazer com alguém que falha, mas que insiste em buscar Deus. Os expõe para provar o que Deus pode fazer com aquela pessoa que sim quer caminhar com Deus, mas que eventualmente ela cai, ela erra, ela peca, mas ela volta para o Senhor, e quando o Senhor fala, anda na minha presença e ser perfeito, ele constrói um altar para lembrar do erro que ele tinha feito, mas do encontro que tinha tido com Deus. Abraão, ele errou, sim, errou, ele falhou, mas ele não desistiu de Deus. Ó, irmãos, hoje em dia nós vivemos numa sociedade que desiste facilmente das coisas. Desiste muito facilmente. Se as coisas não estão a ocorrer como espera, eu não quero isso. Não quero isso. Aí, irmãos, eu contra mim falo. Já correu. Aí, não. Acho que isso não é para mim. Não, isso não é para mim. Por aí vai. A Bíblia mostra os erros para provar, olha, se você errou, mas se eu e você continuarmos, há exemplos bíblicos que nos provam que mesmo quando nós falhamos, Deus não desiste de nós. Quando nós falhamos, a nossa fé não morreu de todo. Nós devemos continuar prosseguindo em conhecer Deus, andar e para frente é que se anda. Abraão, ele errou, ele omitiu, ele não consultou Deus em algumas fases da sua vida, que era suposto ele consultar, e ele colheu os frutos por isso, mas ele continuou andando com Deus. Irmãos, e nós temos uma revelação muito maior do que a de que Abraão tinha quando ele foi para o Egito. Ele estava começando a conhecer Deus. Hoje nós temos o Deus revelado. Hoje nós sabemos o princípio, o meio, eventualmente, que é o que nós estamos a viver, e que Cristo vai voltar, e sabemos como é até o fim das coisas. Abraão não tinha nada disso, nós já temos. Nós ainda estamos numa igreja que nos reunimos terças, quintas e domingos para buscar, louvar e adorar a Deus. Olha, irmão, se Abraão não tinha nada, ele tinha essa fé toda, ao fim dos anos, imagina nós que temos a palavra escrita. Aí eu penso, meu Deus, e agora? Vamos. Nós temos a oportunidade de sentar em casa, agarrar na Bíblia, lê-la, e dizer, meu Deus, tu és tão bom. Meu Deus, tu és tão bom. Ai, Jesus. Obrigado. Obrigado, Senhor. Mas não, Senhor, eu acho que eu vou ver aquela série que está em atraso. Não, Senhor, aquela novela, vou botar, eu não vi ontem.
Ah, Senhor, aquela meia que eu não lavei, aquela louça que está para lavar, aquela parede para limpar, olha o teto, oh, meu Deus. Afinal, só tem que ser uma boa dona de casa, Senhor. A mulher sabe, edifica a casa, eu tenho que limpar esse teto. Aí limpa o teto, se intoxica com a lixívia e a Bíblia ficou para trás. E o carro para limpar? Ei, Jesus, não, pastor, não mexe no carro. Né? Ah, e a Bíblia? É a palavra. Sabe, irmãos, a Bíblia diz que cada um prestará conta de si mesmo. Nós normalmente pensamos isso só por causa dos atos, dos comportamentos, das atitudes. Mas cada um prestará conta de si mesmo quando nós chegarmos diante do Senhor. Ah, Senhor, eu não sabia. Ah, não? Mas estava escrito na tua Bíblia. Ah, Senhor, mas isto, aquilo. Ah, não? Mas estava lá naquela Bíblia que estava no teu móvel, assim, naquela gaveta. Está lá escrito. Aquela Bíblia que eu demorei séculos a cuidar dela, para que ela não mudasse, para que ela se mantivesse íntegra e genuína, para ser bênção para a tua vida, estava lá escrito. Nós vamos ter que prestar conta da nossa mordomia com a palavra de Deus, para edificação da nossa fé. Vamos ter que prestar contas diante do Senhor, irmãos. Para nós vivemos uma fé, crescer em fé, nós temos que conhecer esse Deus, lendo a Bíblia. Nós temos que nos apropriar das verdades que nós lemos. O que eu quero dizer com isso? Eu leio, Deus me ama, por exemplo. Tem que me apropriar disso. Viver isso. Ter fé nisso. Andar nessa verdade. Deus me ama. Deus cuida de mim. Deus está comigo. Mas também quando a Bíblia diz, vocês devem orar pelos vossos inimigos, eu também tenho que me apropriar disso. Quando a Bíblia diz, você tem que suportar o teu irmão em amor, eu também tenho que me apropriar disso. Ô pastor, mas aquele irmão é muito difícil de amar. Obrigado. Se calhar alguém pensa o mesmo a teu respeito. Mas está prosseguindo, né? Está ali batalhando para te amar também. Então temos que amar uns aos outros. Amém? Também é preciso aceitar os ensinos que a Bíblia apresenta, mesmo os mais difíceis. Pastor, mas qual é o mais difícil? A fraqueza de cada um irá determinar o que é mais difícil. Porque às vezes para alguém amar é mais fácil, perdoar é mais difícil, para alguns suportar a fraqueza do outro é mais difícil, aceitar o comportamento do outro é mais difícil. Coloca o perfeccionista com o desorganizado, vai ser uma luta enorme para o perfeccionista. Para o desorganizado está tudo bem. Agora, para aquele que é perfeccionista e ordenado, irmãos, quando eu chego na secretaria da igreja, que eu vejo lá, irmã Rosa, irmã Juliana, aqui, um monte de papéis, irmão, eu nem entro. Eu nem ponho os pés, eu só fico na porta. Irmã Rosa, é seguro entrar? É, pastor, pode ir. Eu estou bem. Agora põe um desorganizado lá para ver. Oh, irmão. Nós temos que aceitar não só aquilo que nos faz massagem ao ego, Deus me ama, Deus está comigo, o Senhor é bom, Deus é fiel, Ele é provedor, Ele abençoa, Ele prospera, faz isso tudo. Mas também a palavra diz que Ele é justo, Ele é justiça. Ele diz que temos que amar, perdoar os bons e os maus, os amigos e os inimigos. Amar e perdoar os amigos e os inimigos. E o que é incrível, irmãos, é que quando nós vivemos isso, a fé, ó, vai subindo, vai subindo. Sabe aqueles pontinhos do combustível do carro? Quando você enche, aí você senta e fala, oh, aleluia, está o tanque cheio. Vai subindo, mas também vai esvaziando. Quando nós vamos pondo em prática a palavra de Deus nas nossas vidas, a fé vai crescendo. O depósito vai enchendo. Por quê? Porque eu conheço Deus e começo a praticar aquilo que está lá escrito. Meu Deus, tem que avançar. Ó, irmãos, o desafio das decisões, o maior desafio das decisões não é tomar uma decisão, é manter a decisão. É mantê-la. Porque eu tomar a decisão, dependendo da decisão, às vezes é a parte mais fácil. E manter a decisão?
Nós prontamente decidimos, eu vou ler a Bíblia todos os dias. E manter isto. Não, eu esse ano, agora está quase findando o ano, né? Quem não leu ainda a Bíblia toda esse ano, ainda tem um tempinho. Tem que fazer um intensivo, mas ainda vai a tempo. Quem prometeu lá no dia 31 do ano passado que ia ler a Bíblia toda esse ano, faz favor de cumprir. Eu posso dizer isso, mas pôr isso na prática depois é que é mais difícil. Por isso que a palavra diz, antes de fazer um voto a Deus, pense bem. Pense bem. Não, irmão, não faça votos de tolo. A decisão, a parte mais difícil vem depois, é manter essa decisão. Então, para eu ter uma fé que cresce, uma fé viva dentro de mim, eu tenho que fazer um compromisso com Deus, e eu tenho que ter um compromisso com este compromisso. É o compromisso do compromisso. Eu tenho que gerenciar todos os dias o compromisso que eu fiz com Deus. Todos os dias. Não é marcar o ponto do voto, não é isto. Eu fiz um compromisso com o Senhor, eu aceitei Cristo na minha vida, eu estou aprendendo de Cristo, a minha fé está cheia, e eu tenho um compromisso com o Senhor em que eu vou viver em fé, aguardando que um dia Ele virá me buscar, mas enquanto Ele não vem me buscar, eu tenho que gerenciar a minha vida, as minhas emoções, a minha fé, o meu testemunho todos os dias. Irmãos, é como um relacionamento. Se eu conheci o Adelino, e à medida que nós vamos convivendo, eu posso ir tendo mais confiança no Adelino, ou fé, ou menos. À medida que eu vou conhecendo. E à medida que eu vou conhecendo Deus, através da palavra dele, eu vou tendo mais fé ou menos fé. Porque a partir do momento que eu não leio, ou eu não busco a Deus, a minha fé ou fica uma fé distorcida, torta, ou vai diminuindo. Por isso que é importante o nosso testemunho, irmãos. Porque as pessoas, as nossas atitudes formam o livro que as pessoas leem sobre nós. O que eu faço ou o que eu não faço será o que as pessoas leem ao meu respeito e vão ter mais fé ou menos fé em mim, ou confiança. A palavra de Deus também é assim. Se eu andar com o Senhor e ler sobre Ele, viver com Ele, eu irei ter mais fé ou menos fé. A maneira como eu conheço Deus interfere diretamente na minha fé e como eu vivo a minha vida com Deus. Abraão, à medida que ele ia errando, se consertando, e Deus aparecia e falava com ele: meu filho, eu reforço minha promessa contigo, mas faça assim. E Deus é mesmo ainda hoje, ainda faz isso. Saulo de Tarso depois tornou-se o Paulo. Por quê? Porque a maneira como ele conheceu Deus mudou completamente, e isso interferiu diretamente, não só na fé dele, como também no comportamento dele. Vai conversar com alguém, um irmão ou irmã que está tendo um comportamento que não deveria ter, vai perguntar pela fé dele. Sabe, já não é o que era, mas eu ainda acredito em Deus. Mano, eu e você não vamos para o céu, não é porque nós só acreditamos em Deus, é porque nós vivemos em fé no Filho de Deus, e isso muda tudo. A vida de Paulo mudou porque o conhecimento acerca de Deus mudou, e porque a fé que ele tinha acerca de Deus mudou. E se na nossa vida mudar e continuar a mudar, a nossa vida, como nós vemos Deus, a nossa fé também irá mudar. Eu não posso viver só por experiência dos outros. Se nós lermos todo o capítulo 11, nós vamos ver exemplos de homens e mulheres que fizeram coisas grandiosas por causa da fé em Cristo, a fé em Deus. E quando nós chegamos no capítulo 12, eu quero encerrar com o capítulo 12, versículo 1, diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Quais testemunhas? As do capítulo 11. Deixemos todo o embaraço, o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. A fé traz esperança.
Irmãos, o diabo, ele não quer interferir só com o fato que você deixe de confiar em Deus ou que você deixe uma vida santa. Ele quer interferir diretamente na sua fé. Porque se o diabo conseguir interferir na tua fé, ele irá conseguir interferir na tua esperança, na tua santidade, na tua busca com Deus, para com Deus. E uma vida sem fé é uma vida sem esperança, é uma vida sem força. Sabe, é uma vida, parece que perde a força, perde o gás. Porque nós vivemos nessa esperança da vinda do Filho de Deus. Nós temos uma vida. Vou perguntar aos jovens, aqueles que quando vieram do retiro, irmãos, eu por mim falo, chegava na congregação e dizia assim: ó irmãos, vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor para começar o nosso culto. Começava, eu falei, oh, meu Jesus, nem oramos, já estão falando em línguas. Glória a Deus. Mas por quê? Porque tá cheio. Sabe, não há nada mágico no retiro. Mas sabe por que é que está cheio? Cheio sabe de quê? Da palavra de Deus. Porque levaram 5 dias com culto, com palavra, e era às vezes 1h e 20 de pregação. Irmão Eunice, Deus te abençoe. 1h20 ali de palavra de Deus, palavra de Deus. E isso fez o quê? Qual foi o resultado? Cheio do Espírito Santo. E qual foi o resultado? A fé cresceu. Não foi porque foram cheios, a fé cresceu porque foram cheios da palavra de Deus. E porque foram cheios da palavra de Deus, foram cheios do Espírito Santo, e a fé cresceu e a esperança aumentou, e sai de lá querer converter até o Papa. Sai de lá pensando assim: se eu pego meu vizinho agora, vai aceitar Jesus, é hoje. É ou não é, jovens? É? Me ajuda, obrigado, Miguel, só você saiu de lá assim. Irmãos, porque o conhecimento da palavra e a fé, quando ela cresce, isso produz em nós frutos, é um combustível, irmãos, é uma coisa incrível. E há uma esperança, quando nós vivemos em fé, eu tenho esperança, não, meu casamento vai mudar, minha vida vai mudar, meu filho vai mudar, meu filho vai regressar, eu vou viver nos céus com Cristo, a minha igreja continuará, o meu ministério, e por aí vai, porque é a esperança, porque é a fé. O diabo quer interferir na tua fé, e sabe como ele consegue? Netflix, videojogos, novela, entretenimento. Ô irmãos, e hoje há entretenimento que se farta. Uma jovem, uma semana depois do retiro, me disse assim: pastor, estou tão contente. Eu pensei, falou de Jesus a alguém? Aceitou Jesus? Pastor, tem uma semana que eu não assisto séries. E eu, oi? Como é que é? Eu estava viciado em séries, pastor, quando eu fui para o retiro. Vim de lá liberta. Falei, glória a Deus, minha filha, agora nem olha, porque é área de pecado, então nem olha para séries. Fala para sua mãe desligar a Netflix. Não estou fazendo propaganda contra a Netflix, não é isso. Mas aquele Netflix diz novela, diz internet, diz videojogos, diz bebida, tudo aquilo que te descontrola é um vício. Mas por quê? Porque a palavra, que é a verdade, liberta. E quando nós somos libertos pela palavra, a nossa fé cresce, e isso vai se derramar em todas as outras áreas da nossa vida. A fé traz esperança. Nós precisamos de esperança. Os discípulos, eles viviam na esperança de que Cristo iria voltar ainda na geração deles. Olha, irmãos, hoje em dia às vezes nós oramos, nós clamamos ao Senhor, nós vivemos, quase que nós vamos orar, até dizemos: mas se Deus não curar, sabe que Deus pode fazer aquilo que Ele quer. Meu amigo, eu vou orar, se o Senhor não curar, depois eu explico isso, não é antes. Porque eu oro com fé que Deus vai fazer. Eu vivo na fé sabendo que Deus irá fazer, porque é isso que Hebreus diz que é fé. Não é acreditar pura e simplesmente. É o firme fundamento daquilo que eu espero. Eu ainda não aconteceu, mas vai acontecer. Eu ainda não vi, mas eu verei. E por que eu tenho certeza? Porque eu tenho a fé cá dentro, o Espírito Santo habita cá dentro, testifica com o meu Espírito que Ele voltará. Enquanto Ele não volta, eu tenho a certeza cá dentro que o Senhor estará comigo em todas as minhas lutas, porque Ele habita dentro de mim. Foi por isso que Abraão fez o que fez, foi por isso que Noé fez o que fez, foi por isso que Raabe fez o que fez, por isso que nós temos essa galeria de homens e mulheres da fé. E agora no 12 diz: e nós que estamos rodeados de testemunhas, prossigamos, deixa o embaraço, deixa o pecado e prossiga com paciência, né? Não é McDonald's, é paciência,
a carreira que nos está proposta, olhando para Cristo. Sabe por que muitos falecem na fé? Porque nós estamos rodeados de testemunhas que vão dizer assim: olha, meu filho, continue em fé, Deus vai te ajudar. Não, só se rodeia de pessoas que não creem no mesmo Deus, se rodeiam de outros livros que não traz vida. Ó, irmãos, nós temos que estar rodeados de testemunhas, estas e estas, a dizer: ó, meu filho, você vai conseguir, vai para frente, continue, você não está sozinho, nós estamos contigo. E há pessoas que abrem mão disso. Eu não abro mão disso. Prosseguir em fé. Vamos ficar em pé? Eu tenho meu tempo. Fé é você crer, confiar que aquilo que ainda não aconteceu vai acontecer. Você não tem provas que Ele existe, que Ele morreu pela tua vida e que você necessita de salvação, mas eu acredito nisto, eu creio nisso, eu tenho fé nisto. Eu tenho fé nisto. Eu não preciso de provas, eu não preciso. Sabe por quê, irmãos? Leia a Bíblia, porque às vezes, olha, os jovens quando chegam na universidade, são confrontados com uma série de coisas. Sabe por que se desviam? Ah, pastor, é porque é que eles colocam a mente deles à prova de uma série de coisas. Não, é porque não tem fé em Deus. Não conhecem Deus. Não se perceberam que precisa é ter fé nele. Ah, mas isso aqui. Ah, Pedro não diz, está lá escrito: estejam prontos para responder qual é a razão da vossa esperança. Você não sabe como é que... Imagina um soldado que vai para a batalha sem espada. Vai ganhar o quê? Vai ganhar uma espadada no peito do inimigo. Vai ganhar uma cova, vai perder. Olha, irmãos, a minha fé está ligada diretamente com o tempo que eu gasto lendo a Bíblia, orando ao Senhor, buscando a Deus. Deus é tão simples, irmãos. Tão simples. Não dá para ter uma coisa sem a outra. Eu quero uma grande fé, mas ter um grande tempo para a Bíblia. Eu estou vivendo sem esperança. Vai ver a fé como está. Vai ver o conhecimento. O ler a Bíblia, a proporção daquilo que eu gasto, ler a Bíblia e viver a palavra do Senhor, a minha predisposição para isso, será igualmente proporcional ao todo o resto. A fé, a esperança, o amor, o perdão e etc. Vai se desdobrando uma série de coisas. Agora, quando eu quero viver esta... Eu quero viver esta palavra. Eu quero ter a palavra de uma maneira prática na minha vida. Então eu vou viver em fé. Em fé, em fé, em fé, em fé. E viver em fé, pela fé. Meu Deus, agora eu vou ser responsável por esta área na igreja, isso, aquilo, eu tenho que falar disso do meu vizinho. Vai em fé. Mas eu estou com medo. Tá com medo? Vai em fé. Estou preocupado? Vai em fé. Estou ansioso? Vai em fé. Estou temeroso? Vai em fé. Mas eu lembro quando eu fui para o Instituto Bíblico, a única coisa que eu perguntei, disse para Deus foi: Senhor, eu preciso que o Senhor me diga que é para eu ir, porque eu não tenho família carnal, de sangue, né? Família. Me apoiar, eu vou me apoiar só no Senhor. E o Senhor mostrou-me que eu tinha uma outra família muito maior, que me apoiou, que me ajudou, que me sustentou, chamada igreja. Nas tuas dificuldades, tenha fé. Pastor, mas meu irmão, não. Leia a Bíblia que você vai ter fé para suportar isto. Irmãos, já vi Deus fazer tantas coisas na vida das pessoas. Casamentos, famílias,
na vida de jovens, na vida da igreja. Por quê? Porque não confiaram em Deus e esperaram nele.